Quero abrir aqui orando. Eu sou principalmente pastor, eu sou empresário também. Comecei como pastor e a vida estava difícil, pouco dinheiro. Aí eu falei assim, vou abrir uma empresa. Então abri uma empresa meio de acidente, abri uma editora. Alguém, meu pastor dos Estados Unidos, ele falou assim, Fela, você consegue publicar meu livro lá? Eu falei, eu consigo. Aí eu liguei para um dono de uma editora, eu falei, eu tenho esse livro para publicar. Ele falou, você tem ouro, isso aí é ouro. Eu falei, ouro? Né? Aí ele falou, por que você não publica? Foi uma furada, né? Aquele livro não vendeu. Mas aí as coisas estavam, em vez de melhorar com o início da empresa, piorou. E a consequência eu tive que pensar, ou eu vou avançar a empresa, ou eu vou falir e ficar pior ainda, e com um testemunho ruim. Então decidi avançar, e depois dessa decisão de realmente ter uma empresa excelente, ter uma editora excelente, hoje é uma editora que eu me orgulho dela, o nome é Edlan, nós temos vários autores, muitos dos mesmos autores que a editora Inspire tem. Então nossa editora, a editora Inspire, nós competimos para o mesmo tipo de autor, então é uma competição legal, divertida. E aí, recentemente, eu iniciei uma escola, nós estamos com 300 alunos do pré-1 até o ensino médio, e esse ano nós iniciamos mais uma escola em um outro bairro do Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, e está fazendo matrícula agora. O relatório que eu recebi hoje de manhã, muito bom, então as coisas estão indo bem. Muitos anos atrás, eu estava em casa e eu estava num dia muito estressante. Vocês são empresários, provavelmente vocês não são pastores, mas deixa eu explicar um pouquinho do psicológico de um pastor. O pior dia para um pastor é sábado. Né? Para o empresário talvez seja segunda, mas para um pastor o pior dia é sábado. Porque sábado você está em casa, eu estava em casa falando assim, Deus, eu preciso de uma palavra, Deus. Amanhã eu vou ter um monte de pessoas fazendo uma auditoria da minha capacidade de comunicar o que o Senhor falou. E Senhor, eu estou desesperado, Senhor. E naquele mesmo dia, a Renê, minha esposa, nós estamos casados 25 anos agora, minha esposa estava doente. Ela nunca fica doente, mas naquele dia ela estava doente já há 2 dias de cama. E eu estava lá, eu estava orando em inglês, eu estava orando em português, eu estava orando bilíngue, eu estava orando em línguas, estava fazendo Senhor, eu preciso de uma palavra, eu não quero parecer como um bobo, eu não quero amanhã aparecer na igreja como se eu não te conheço, Senhor, me passa, Senhor, pelo amor, eu não sei se dá para falar isso com Deus, mas Deus, pelo amor de Deus, me dá uma palavra, e aí eu ajoelhei, eu deitei no chão, deitei na cama, fiquei de pé, fui para o banheiro, corri falando inglês, português, orando bilíngue, e nada, finalmente eu falei assim, eu não sei o que fazer. E o tempo estava passando, o estresse estava aumentando, o dia estava chegando, então mais ou menos no meio-dia, eu desci, minha casa era de 2 andares, desci para o primeiro andar, e eu cheguei lá embaixo, e olha o que eu encontrei, na minha sala, a minha filha Júlia, ela estava com estava segurando um pedaço de madeira e fingindo que era microfone. E ela estava cantando um louvor. Ela não é super boa de cantar, mas ela estava cantando louvor e eu sei que era lindo para Deus. Né? E ela estava cantando lá e ela estava fazendo como se ela estivesse num palco no louvor da igreja. Na mesma sala, o meu filho Micah, ele estava jogando Xbox e ele estava jogando daqueles jogos que evangélico não deveria jogar, né? Sangue indo para tudo quanto é lugar, aqueles negócios que realmente não deveria ter, né? E ele estava jogando. E aí a minha filha Caroline, ela estava na mesma sala e tinha um teclado e ela estava tocando um louvor. Só que o louvor que ela estava tocando era um louvor diferente do que a Júlia estava cantando. E aí ela estava tocando lá, feliz a beça. E aí meu filho Ethan, que naquela época tinha 1 ano e meio, estava começando a andar, estava totalmente nu, exceto uma fralda. E ele estava andando feliz da vida.
né? Minha filha cantando, outra filha tocando, meu filho matando gente lá na televisão. E aí ele conseguiu arrumar, eu não sei como, um iogurte, né? Ele deve ter aberto a geladeira, escalado as prateleiras e pego assim lá do fundo o iogurte. Ele arrumou uma colher, furou a tampa de iogurte e ele estava comendo pelo menos 30% do iogurte, porque 70% do iogurte estava descendo como se fosse pela barba de Arão, só que ele não tinha barba. E assim, sabe como é que é nenê, né? Ele tem aquele barrigão, aí estava descendo pelo barrigão, assim, parte entrando por dentro da fralda, descendo pelos joelhos e caindo no chão. E por trás dele, o Josh é meu labrador chocolate, é uma espécie de cachorro, e ele estava lambendo o chão também, feliz da vida, lambendo o chão. E por trás do Josh estava eu, e eu estava andando, Ethan, Josh, e eu estava descalço, e eu estava sentindo os meus dedos colar no chão, naquela mistura de iogurte cheio de açúcar e baba de cachorro. E assim, aí eu falei, ai, chega. Aí eu chamei todo mundo, desliga a televisão, desliga o teclado, mandei, pip, né? Meus filhos, faz uma linha aqui, eles fizeram, né, sentar. Aí eu falei, olha, isso aí não dá. Aqui, de agora em diante, uma coisa pode acontecer nessa sala: você pode tocar teclado ou você pode cantar. Se você fizer cantar e teclado, tem que ser a mesma música. Você não pode jogar Xbox quando eles estão cantando. Ethan, peguei ele estava, não entendia muito, né? Levei ele, dei um banho nele, botei ele para dormir, troquei a roupa dele. Depois eu desci. Eu não sou muito bom de limpar a casa, então eu tive que pesquisar onde era guardado panos de chão, e aí eu limpei o chão todo, e aí eu cheguei na cozinha, somos 6 na nossa casa, 4 filhos, eu e Renê, e tinha uma pilha, 2 dias que ela estava doente, uma pilha assim, que era assim uma 8ª maravilha do mundo de engenharia, que aquela pilha de pratos não caía, suja. Aí eu falei, puxa, eu limpei aqueles pratos, peguei um copo d'água, subi, tomei banho e abri a Bíblia e boom, Deus me deu essa mensagem e esse livro. Eu quero compartilhar com vocês porque é impressionante. E eu não sabia o que orar, eu não sabia. Aí Deus, eu simplesmente abri a Bíblia. Deus não falou nada. Eu abri a Bíblia e abri para Gênesis capítulo 1. E eu olhei ali na Bíblia e eu encontrei algo impressionante ali. Deixa eu ler para vocês. Porque eu acho que tem a ver com o Brasil. Eu acho que tem a ver com a humanidade. Eu acho que tem a ver com a sua vida, eu acho que tem a ver com a sua empresa. E eu comecei a ver modelos bíblicos através da Bíblia que mostra onde ordem precede progresso. E eu comecei depois disso a entender que a nossa bandeira é uma palavra profética para a nossa nação, de algo que é extremamente bíblico, mas que ninguém entendeu. A ordem precede progresso. E ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é o primeiro versículo da Bíblia, diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pense sobre isso. É uma imagem de total desordem. Para mim era uma imagem da minha sala, ali com todo mundo cantando, gritando, jogando, matando gente na televisão, cachorro babando, iogurte no chão. Era essa imagem. Trevas cobriam a face do abismo. Eu me sentia assim naquele lugar. Era total desordem, é o que está descrevendo aqui. É uma imagem também da nossa vida antes de Jesus entrar em nossa vida. É uma imagem de muitas empresas que estão em total desordem, tentando pegar um dinheiro daqui, para fazer um empréstimo para conseguir sobreviver mais 2 semanas. É uma imagem exatamente do oposto do que Deus tem para a nossa vida. Ele olhou a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E aí
Deus decidiu intervir naquele lugar de desordem, como Ele interviu talvez na sua vida com salvação. Ele falou assim, haja luz. E é o que aconteceu na terra. E depois disso, é muito interessante, depois que Ele estabeleceu luz, é interessante, Ele falou, ele disse, Deus viu que a luz era boa, e Ele separou a luz das trevas. Ele falou o seguinte, luz, você vai ficar desse lado e nós vamos te chamar de dia. Trevas, você fica desse lado e nós vamos te chamar de noite. Aí Ele falou assim, águas, vocês vão se ajuntar aqui, nós vamos te chamar de mar. E terra, você vai ficar aqui e nós vamos chamar você de terra. E céu, você vai estar aqui, firmamento, céu, nós vamos te chamar do céu. O que Deus estava fazendo para que naquele lugar sem forma, naquele lugar sem forma, vazia de trevas, Deus estava organizando. Isso aqui é muito importante. Deus, antes que Deus criasse qualquer coisa que se multiplicasse, Ele organizou. Antes que Deus criasse qualquer coisa que tivesse a possibilidade de se reproduzir, Deus gerou ordem. Antes que Deus gerasse qualquer coisa, Ele disse que Ele começou pessoalmente a organizar luz, trevas, terra, mar, água, e Ele organizou. E dali veio a tese desse livro, mas não é só ali. Através da Bíblia nós vemos um outro exemplo, no Novo Testamento da mesma coisa, quando Jesus, ele decide multiplicar os pães e os peixes, em Lucas capítulo 9, você conhece a história. Ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar em grupos de 50. Antes que Jesus multiplicou os pães e os peixes, Ele pediu que aquela multidão, eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Graças a Deus, hoje em dia a gente conta mulheres também, né? Mas ele organizou eles em grupos de 50. Eu não sei se você já viu aqueles vídeos de distribuição de alimento no Haiti. Vocês já viram isso? Ou distribuição de alimento no Darfur, na Somália, onde as Nações Unidas entram com um caminhão cheio de arroz em sacos grandes, e aí tem soldados jogando sacos e milhares de pessoas pulando, matando uns aos outros, rasgando os sacos, o arroz jogado por tudo quanto é lado, muito desperdício de arroz. É exatamente o oposto da imagem que Jesus criou. Aquela multiplicação dos pães e os peixes, aonde aconteceu? Aconteceu na interface entre as mãos dos discípulos e as mãos do povo. Jesus deu, os discípulos pegaram, enquanto os discípulos distribuíam, aquilo era multiplicado naquela interface entre as mãos dele. Aquela interface teve ordem, por isso que pôde multiplicar. Através da Bíblia nós vemos esse exemplo. Eu lembro quando antes de eu retornar para o Brasil, no ano 2000, eu trabalhava como diretor financeiro de uma igreja parecida com a igreja da cidade. Tamanho parecido, um pouquinho menor, mas com muitas coisas acontecendo. Nós tínhamos vários canais de televisão, nós tínhamos um canal grande de rádio, a maior rádio da cidade. Nós tínhamos uma escola do pré-1 até a faculdade, nós tínhamos um seminário, nós tínhamos editora, parecido aqui com a igreja da cidade. Eu tinha 250 empregados que trabalhavam, que eu era responsável por eles, era o diretor financeiro. E eu acabei de receber o emprego, acabei de 2 semanas de diretor financeiro, e um dos meus contadores veio para mim, o chefe da contabilidade veio para mim e falou assim, Philip, nós temos um problema. Eu pensando assim, Houston, nós temos um problema. Eu pensei, aqui é a bênção, essa igreja, qual problema que pode ter? Aí ele falou, nós emitimos 250 cheques para pagamento dos funcionários, e esses 250 cheques vão dar 100 fundos na sexta-feira, quando os funcionários levarem para o banco. Aí eu falei, eu era novo, né? Eu falei, é comum esse problema? Aí ele falou,
em 40 anos nunca aconteceu. Aí eu pensei, justamente agora, 2 semanas de trabalho, justamente agora, no meu momento aqui, isso acontece. Aí eu falei, e qual a solução? Aí ele falou, não tem solução. Aí eu falei, tem alguma conta bancária de emergência? Não, não tem conta bancária de emergência. Então, o que a gente faz? Eu perguntei para ele, ele falou, não, você é o diretor financeiro. Aí eu falei, tá. Aí eu pensei, eu vou ter que falar com o pastor. Então eu liguei para o pastor, falei, eu posso ter uma reunião? Ele falou, que tal terça? Eu falei, que tal daqui a 5 minutos? Aí ele falou, tá bom. Aí eu fui lá, e eu conversei com ele, e eu expus o problema. E ele me ensinou algo que é incrível o que aconteceu. E eu comecei a praticar na minha vida desde então. E é impressionante. Ele escutou o problema, ele falou para mim, Philip, quanto dinheiro exatamente nós temos? Aí eu falei, pastor, eu não sei exatamente agora. E ele falou, tá bom, quanto dinheiro exatamente falta? Não sei. Aí ele falou, quanto dinheiro exatamente nós precisamos? Eu falei, eu não sei. Aí ele falou o seguinte, Philip, volta lá para o escritório, bota os contadores todos para trabalhar, supervisiona, descubra exatamente o que nós temos, exatamente o que nós precisamos, e aí nós vamos usar a nossa fé para a diferença. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, a gente trabalhou, achei o número do que a gente tinha, achei o número do que a gente precisava, voltei lá, seguramos as mãos e ele orou, Senhor, em nome de Jesus nós precisamos, e era naquele dia, era mais do que 20 anos atrás, 23, 24 anos atrás, ele falou, e era $100 mil. $100 mil naquela época talvez seria parecido com $200 mil hoje, parecido com $800 mil, que eu precisava, era quinta, eu precisava da sexta, que é um pedacinho de dinheiro bom, para a realidade da nossa igreja era um pedacinho significante. Aí ele falou, amém, eu falei, amém. Aí ele falou, tá bom, pode ir. Eu estava voltando para o escritório, e um empresário chegou, e ele não me conhecia, eu não conhecia, mas ele tinha ouvido falar de mim, ele falou, você é o Philip? Eu falei, sim. Aí ele falou, olha, eu trouxe um cheque porque eu esqueci de dar o meu dízimo. E eu trouxe aqui, eu queria dizimar, eu não queria esperar até domingo, porque domingo eu vou estar viajando. Então eu trouxe aqui, queria dar aqui nas tuas mãos, eu vendi uma empresa e está aqui o meu dízimo. Aí eu falei, eu abri, né? Eu olhei, $100 mil. Aí eu olhei para ele e falou, da próxima vez não esqueça, tá? A próxima vez, dê na hora certa. Gerou um estresse muito grande. Então, e é incrível, porque quando você sabe o que você tem, e você sabe o que você precisa, é só ali, essa ordem é necessária para que a fé atue. Muitas pessoas tentam atuar em fé num ambiente de desordem, não sabe, só sabe assim, eu preciso de um milagre. Qual milagre? Eu não sei exatamente, mas é grande. E eu escuto isso o tempo todo, e essas pessoas vivem de um milagre para outro, às vezes conseguem, às vezes não, mas não é isso que Deus quer para a sua vida, não é isso que Deus quer para a sua empresa. É interessante, a ordem até precede o conceito de semente. Em igrejas evangélicas são maravilhosos de falar sobre semente, né? A gente ouve semente, a gente fala sobre a fruta, as sementes têm o potencial todo, só que sabe o que eu acho? Evangélicos não entendem exatamente o que é semente. Antes que Deus criasse qualquer semente, Ele gerou ordem. Antes que Deus gerasse a planta que produzisse semente, Ele organizou a terra. Antes que Deus gerasse os animais que se multiplicassem de acordo com a sua espécie, Ele organizou a terra. Antes que Deus gerou o homem, Ele abençoou a semente, abençoou os animais, abençoou o homem, dizendo, multiplique e domine. Mas antes de tudo isso, Ele gerou ordem. Ordem sempre precede até o conceito de semente. Agora, no natural, pense sobre isso. Quem aqui algum fazendeiro aqui?
Às vezes tem. No Rio ninguém é fazendeiro, mas aqui tem. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, alguém já plantou, aqui em São José dos Campos, alguém já plantou trigo? Alguém já plantou kiwi? Alguém já plantou cupuaçu? Aqui em São José, cupuaçu. Por que não? Porque para uma semente poder produzir, existe um nível incrível de ordem que precisa acontecer. Não é só que nem os evangélicos, é só pegar uma semente e jogar. Não. Uma semente, para uma semente dar certo, tem que ter uma incrível quantidade de ordem. Tem que plantar a semente certa na época certa. Se plantar na época errada, ela morre. Se plantar, a semente tem que ser plantada no solo correto, senão não dá certo. As sementes têm que ter água certa para aquele tipo de semente. Para outro semente precisa de muita água, para outro menos água. Tudo tem que ter, algumas sementes não podem ter luz, outras sementes precisam ter luz. Então é incrível a quantidade de ordem que é necessária para uma semente dar certo. Eu conheço alguns bilionários, alguns. Depois eu vou conhecer outros aqui, né? Mas eu conheço alguns, alguns bilionários. E 3 dos bilionários que eu conheço, hoje estão falidos. Assim, totalmente falidos. Um deles deu $1 milhão para fazer uma cruzada evangelística do Reinhard Bonnke na África. Ele pessoalmente deu $1 milhão. Olhei, bacana, $1 milhão. E aí, ele foi preso. Aí ele falou comigo, como pode ser? Olha a generosidade que eu tive. Por que Deus não cuidou de mim? Por quê? Porque na realidade, só dar uma semente não terceiriza e resolve todos os outros problemas. Se você der uma semente, mas você não for um bom marido, você ainda vai ter problemas em casa. Se você investir uma semente, mas você roubar dinheiro, você vai ser preso. Só por você ser generoso em uma área, não significa que tudo vai dar certo na sua vida. Muitas vezes, empresários têm uma aptidão com dinheiro e são generosos e entendem os princípios de Deus na área de generosidade e perguntam por que não dá certo? Porque precisa de uma quantidade de ordem incrível para uma semente realmente prosperar. Eu não sei se você já ouviu falar dos ingleses que saíram da Inglaterra para colonizar os Estados Unidos. Eles saíram num navio chamado Mayfair. É a história do Thanksgiving americano. Eu sou brasileiro, mas minha esposa é americana, então aprendi muitas coisas da cultura americana. E sabe quantos passageiros tinha naquele navio? 102 passageiros. Venderam tudo que tinham, pegaram dinheiro emprestado e compraram aquelas passagens e compraram tudo que eles precisavam para entrar numa vida nova lá nos Estados Unidos. Investiram, saíram inicialmente 2 navios, um navio quase afundou, voltou, consertaram, saíram de novo. O mesmo navio quase afundou de novo, tinha um problema de ordem naquele grupo de evangélicos lá. Mas aí finalmente voltou, e aí decidiram botar todo mundo em um navio. Foram 102 passageiros, 30 tripulantes, atravessaram o Mar Atlântico, 2 meses e meio, quase 3 meses atravessando o Mar Atlântico. Por causa daquela demora toda, quando chegaram nos Estados Unidos, chegaram no meio do inverno. Alguém aqui já foi para o inverno nos Estados Unidos? Eu já fui lá 22 abaixo de zero um dia, quando eu estava lá. É frio, é muito frio, é muito frio. E eles chegaram lá desesperados para sair do navio, 2 meses e meio, na realidade com aquele vai e vem, eram 3 meses e meio que eles estavam no navio, porque eles tiveram que voltar 2 vezes para a Inglaterra, e quando finalmente lá, mas está um frio tão grande que não conseguiram sair do navio, não conseguiram porque o frio era tão grande, ficaram mais 3 meses no navio, 6 meses eles estavam no navio, finalmente o frio diminuiu e eles saíram do navio. Dos 102 que foram, sabe quantos sobreviveram e conseguiram sair do navio? Alguém sabe? 51. Metade deles morreram.
Metade deles. E finalmente, quando eles foram, eles falaram assim, nós vamos plantar. E eles pegaram a tecnologia agrícola da Europa e tentaram implementar essa tecnologia agrícola do ano 1630 ali nos Estados Unidos, e tudo que eles queriam plantar não dava lá. E aí mais morreram com isso. Finalmente eles aprenderam a técnica agrícola dos índios, que é a história do Thanksgiving. Eles aprenderam sobre milho e outras coisas que não tinham na Europa. E aí começou a dar certo, porque o conceito de semente exige um incrível nível de ordem. Quantos de vocês, nós temos nosso conceito de semente é, no pré-1 ou pré-2, a gente traz o feijãozinho, a gente pega uma caixa de ovos, a gente bota 12 pedaços de algodão, a gente bota 12 pedacinhos de feijão e a gente molha, e aí é tão lindo, né? Aquele feijão brota, cresce, e é maravilhoso. Mas o conceito normal da semente, pensaria que todos nós fizemos isso no jardim de infância, todos nós seríamos grandes fazendeiros com lavouras enormes de feijão, por causa disso. Mas o que aconteceu? Cresceu, a gente olhou, a gente achou bacana, depois a gente esqueceu de botar água, morreu e a mamãe jogou fora. Não é isso? Que mais ou menos que aconteceu? E é mais ou menos isso que acontece com muitas das nossas sementes, porque nós não entendemos que ordem é proporcional ao que Deus delega para a nossa vida. Ordem é proporcional a esse delegar do que Deus deseja fazer na nossa vida. É impressionante. Não é só isso. Em continuação, em Êxodo, mais um exemplo de ordem. Você vê Jetro, ele vai e fala com Moisés, em capítulo 18 de Êxodo, e você vê, versículo 2, você vê que Moisés está em total desordem. A família dele está em desordem. Versículo 2 diz que ele tinha mandado a esposa dele, Zípora, sua mulher, para casa do seu sogro. Moisés se separou da esposa dele. Eu sei o que é. Ele falou assim, eu tenho milhares de pessoas, estou tentando liderar, e mulher, você fica, não aguento mais, some daqui, vai para casa do seu pai, e leva os filhos também, pelo amor de Deus, né? Eu não aguento mais, e levou. E aí Jetro, com a sabedoria dele, ele trouxe a esposa e os filhos de volta, só 2 versículos depois, e é interessante o que você vê nessa história, para você ver o nível de desordem que estava na mente de Moisés e os problemas que estavam acontecendo. Em versículo 5 diz que Jetro, sogro de Moisés, veio com seus filhos e a mulher de Moisés e encontrou-lo no deserto. Olha versículo 7, olha isso aqui, para você entender como esse cara estava em total desordem, como não estava prosperando nada. No versículo 7 diz, quando eu viajo bastante, quando eu volto para casa, eu estou igual um cavalo voltando para a cocheira. Eu estou querendo voltar para ver a René. Mas Moisés, olha só, Zípora está longe, Jetro traz Zípora, e Moisés fala o seguinte, versículo 7. Então Moisés saiu ao encontro, não da esposa, mas do sogro. Que loucura, ele vai ao encontro do sogro. Eu iria, legal sogro, mas eu concentraria na René. Aí ele curvou-se e beijou o cara beijou o sogro. A esposa está... Já viu um negócio desse? E aí, olha só. Aí eles trocaram saudações, ele e o sogro. E o que é mais louco é a próxima frase aqui. E depois, entraram na tenda, ele com o sogro. Que doideira de total desordem ele tinha. Aí Jetro trouxe ordem. Ele trouxe ordem no casamento de Moisés. Ele trouxe ordem no tempo de Moisés. Ele falou a segunda vez na Bíblia, o versículo fala assim, não é bom. Em Gênesis fala, não é bom que o homem esteja só. Aqui, Jetro falou assim, não é bom o que você está fazendo, gastando tempo errado, investindo da maneira errada, desordem no seu tempo. Jetro coloca ordem na vida de Moisés, e aí, finalmente, começa a prosperar. Inclusive na área de criatividade, porque ordem
precede criatividade. Você quer ter criatividade na sua empresa? Você não consegue ter criatividade se está tudo em desordem, você está correndo tentando resolver uma coisa atrás da outra. Depois que Moisés estabeleceu ordem, foi em capítulo 18 e 19 de Êxodo, olha o que acontece, capítulo 20 de Êxodo, 10 mandamentos. É um maior derramar de criatividade e de revelação de Deus para qualquer ser humano aconteceu depois que Moisés estabeleceu ordem. Na realidade, capítulo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 do livro de Êxodo é o maior derramar de revelação de Deus para qualquer ser humano até aquele momento, por causa de ordem. Foi ali que Deus deu os 10 mandamentos, foi ali que Deus estabeleceu o tabernáculo, foi ali que Deus falou sobre o santo lugar e o santo dos santos, foi ali que Deus falou sobre o peitoril do sumo sacerdote, foi ali que as vestes do sumo sacerdote, foi ali que falou sobre o altar de holocaustos e a bacia, falando sobre santificação, foi ali que falou sobre a mesa dos pães da presença e os pães da presença, foi ali que falou sobre o candelabro, que representa o mover do Espírito Santo. Foi ali que falou sobre o altar de incenso, falando sobre a adoração. Foi ali que estabeleceu o Santo dos Santos e a Arca da Aliança. Foi ali que foram estabelecidos tudo isso e muito mais, iniciou com ordem. Quando você estabelece ordem na sua família, no seu pensamento, no seu tempo, em todas as áreas da vida, ordem é proporcional à bênção de Deus, que Deus quer fazer na sua vida. Agora, eu vou resumir e vocês vão entender aqui. Deus só faz 2 tipos de milagre. Através da Bíblia. Eu só estou falando aqui sobre um capítulo, não tenho tempo para falar o livro todo aqui hoje. Mas Deus só faz 2 tipos de milagre. Eu vou te dar um exemplo. Um dia, aqui em São José dos Campos, tinha um membro da igreja da cidade e ele estava assistindo Netflix, estava assistindo o seriado dele. E aí ele estava assistindo, legal, estava bacana lá. E aí ele sentiu uma impressão de Deus: desligue o Netflix. Mas ele, sendo um membro da igreja similar ao membro da igreja da Ilã, ele falou assim: eu vou verificar se realmente é Deus. Então, em vez de desligar o Netflix, ele simplesmente pausou, né? Pausou o Netflix, e aí ele sentiu uma impressão de Deus. Pega o seu botijão de gás, atravessa a rua e vá para a casa dessa senhora. No mesmo dia, naquele mesmo momento, Deus estava falando, tinha uma mulher numa outra casa, e ela estava ajoelhada, porque ela estava em apuros. Ela não conseguia pagar as contas, ela não tinha gás em casa, ela não tinha como fazer o macarrão que sobrava em casa para ela alimentar o filho dela. E ela estava desesperada, ela amava a Deus, ela estava no chão, chorando, implorando a Deus: Senhor, 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 eu não sei o que fazer, meu filho está com fome, eu estou com fome, eu tenho um pacote de feijão, tenho um pacote de macarrão, mas não tenho gás para acender o fogão e cozinhar, eu não sei o que fazer, Senhor, Senhor, pelo amor de Deus. Ela estava chorando, Senhor, pelo amor de Deus, Deus, eu não sei se dá para falar isso com Deus, mas ela estava falando, pelo amor de Deus. E aí chegou esse membro da igreja da cidade, e esquisito, sem entender, ele falou assim: querida, tudo bem, eu sei que isso é esquisito, mas por acaso a senhora está precisando de um botijão de gás? Aí ela começou a chorar ainda mais, ela começou a agradecer a Deus, ela beijou o membro da igreja da cidade, ela recebeu o gás, e aí que história linda, ela recebeu o milagre dela. Mas essa história ilustra os 2 tipos de milagre que Deus faz. O primeiro tipo de milagre que Deus faz é que Ele é misericordioso. Ele deseja derramar da bondade dele, ele ama pessoas e ele quer ajudar pessoas e ele se alegra em abençoar pessoas. E para esse tipo de milagre não é necessário ter ordem nenhuma.
Na sua vida você não tinha ordem, Deus iluminou a sua luz sobre a sua vida no meio das trevas, foi o que Ele fez. Deus ama fazer milagres e Deus faz milagres soberanos dele e não é necessário ter ordem nenhuma. Mas existe um milagre que Deus prefere fazer. Um milagre maior, o milagre de João 10:10, o milagre que Jesus falou assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é o segundo tipo de milagre, que é o milagre do membro da igreja da cidade. Que ele, naquela noite houve 2 milagres, aquela mulher recebeu gás. Mas eu acho que o milagre maior foi que Deus escolheu mover através de uma pessoa. Deixa eu dizer, Deus concede milagres porque Ele é bom, mas Deus deseja como se fosse terceirizar o poder dEle através de pessoas. Ele deseja pegar o poder, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele deseja pegar todo o poder dEle e encaminhar através de pessoas. Ele deseja delegar o poder dele a pessoas. E é o que ele fez com a semente. Ele abençoou a semente, disse assim: seja frutífero. Ele delegou o poder dele sobre os animais e falou: eu te criei, mas agora eu dei o meu poder para você poder multiplicar. Ele pegou o poder dele e ele criou o ser humano. E aí ele colocou dentro do ser humano o poder dele para que o ser humano multiplicasse. E aí ele falou para o ser humano, cada um de vocês aqui hoje, que vocês dominassem. Deus autorizou isso, mas aquela autorização de Deus é o segundo tipo de milagre. Aquela é proporcional ao nível de ordem que você tiver na sua vida. É proporcional. Você quer ser, se você quiser viver de um milagre para o outro, de um botijão de gás para o outro, você pode. E Deus é misericordioso, Ele vai suprir o que você precisa, porque Ele te ama. Mas é melhor ser a pessoa que Deus usa para suprir o milagre dos outros. É melhor. Deus dá pão ao que come, mas semente ao que semeia. É melhor ser a pessoa que tem todas as suas necessidades supridas pela bondade de Deus, mas que Deus usa para suprir coisas para outras pessoas. Isso é abundância. Isso é abundância. Pense sobre isso. A semente só veio depois de ordem. Pense sobre o conceito de dízimo. Muitas pessoas não entendem dízimo. Pessoas pensam que dízimo é dar o 10%, preciso dar o 10% para que Deus me abençoe. O importante do dízimo não é 10%. Dízimo é 10%, significa 10%. Mas o importante de dízimo não é 10%. O importante de dízimo é que é a primeira parte. O importante de dízimo é que é antes de qualquer coisa. Por que isso é importante? Porque Deus nos deu o conceito do dízimo para nos forçar a termos organização e ordem em nossas finanças. Quando você tem ordem em suas finanças, Deus libera o poder e Ele delega o poder dEle para multiplicação também nas suas finanças, na sua empresa. Mas é proporcional à ordem. Quando você separa a primeira parte para Deus, então você teve que pensar, organizar, saber quanto você tem, saber quanto você precisa, e você fez uma escolha de colocar Deus em primeiro lugar. Isso forçou você a ter ordem. Sabe, a Bíblia... não ia falar sobre isso, mas a Bíblia fala que se você não dizima, você é ladrão. É uma passagem bem forte em Malaquias. Mas em qualquer igreja, a maioria das pessoas, ou pelo menos uma porcentagem grande de pessoas, não dizimam. Mas essas pessoas não se sentem ladrões. Elas não agem como ladrões. Elas não pensam sobre elas como ladrões. Por que elas não dizimam? Não é porque elas falam assim: em vez de eu dizimar, eu vou comprar uma tela curva, uma tela LED, uma nova televisão. Eles não pensam assim. Eles simplesmente não dizimam porque esqueceram, ou que não sabem quanto ganham, ou eles não dizimam porque são desorganizados. A maioria das pessoas, não é que ela pensa que é ladrão, é porque ela é desorganizada. Queridos, ordem na sua família, ordem nas suas finanças, ordem no seu tempo,
vai gerar incrível crescimento. Não só no natural, que a gente entende isso no natural, mas no espiritual também. Quero terminar com um conceito que precisa de ordem para você estabelecer. Lá, de novo, o conceito de ordem e de progresso. Lá no livro de Levítico, tem uma passagem meio esquisita, meio obscura, que fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Em Levítico 19, versículo 9, diz o seguinte: quando fizerem colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem uvas que tiverem caído, deixem-nas para o necessitado, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha só, é uma loucura. O que Deus está falando é o oposto do que o mundo empresarial nos ensina. O mundo empresarial nos ensina: não tenha desperdício. Vamos limpar para que não tenha desperdício. Deus está falando assim: o que você não catou a primeira vez, não volte para catar. Deixe para o estrangeiro, para a viúva, para o órfão. Deus estava mostrando o conceito de margem. O conceito de margem é essencial, é um conceito de ordem também, e é essencial para que você prospere. Quem aqui foi para a escola alguma vez na sua vida? Ok, 3 de vocês. Ok, vocês foram muito bem levando em conta isso, né? Quando você vai para a escola, vocês fizeram redação na escola, redação. Quando você fez redação, você preencheu aquele papel todo até a borda, preencheu tudo, preencheu o outro lado, ou você deixou margem? Claro, você deixou margem. Por quê? Margem é bom, ajuda todo mundo a entender. Eu tenho uma editora, eu podia vender meus livros mais baratos se eu tirasse margem e enchesse tudo cheio de texto. Mas não ia vender, mesmo que fosse mais barato. Mesmo que tivesse menos páginas, a gente matasse menos árvores e a gente conseguisse fazer mais barato. Mesmo assim, margem é crítico. Margem é crítico. Porque margem gera ordem na nossa vida. Pense sobre Jesus. Olha Jesus, a margem de Jesus. Jesus ministrava principalmente quando ele era interrompido. Tem um capítulo fantástico que fala sobre Jesus em Lucas capítulo 8. Em Lucas capítulo 8 ele está ministrando a uma multidão. Enquanto ele está ministrando, ele é interrompido por um homem endemoniado. Ele poderia falar assim: não, eu estou ministrando agora, vai algum discípulo ministrar para o endemoniado? Não, ele permite a interrupção. Ele tem tempo para ele ser interrompido. E ele vai lá e expulsa o demônio do endemoniado. E aí ele é interrompido enquanto ele está fazendo isso por um homem chamado Jairo, falando assim: minha filha está morrendo, vem para minha casa, por favor, curar minha filha. Aí ele falou: tá bom. Ele permite a interrupção e ele vai caminhando para a filha do Jairo. Enquanto ele está caminhando para a casa do Jairo, uma mulher chega por trás dele, toca no manto dele, a virtude, o poder dele sai. Ele olha, é a mulher do fluxo de sangue. Jesus, a grande maioria dos milagres que ele fez porque ele tinha margem no tempo dele. Eu penso hoje, como é um empresário no dia de hoje. A gente não tem tempo sobrando, não temos dinheiro sobrando, não temos paixão sobrando. A gente gastou toda a paixão. A gente chega para tentar conectar com Deus num culto, a gente chega meio que nem aquele trapo imundo amarrado na parte de trás de uma bitoneira que passou por todas as ruas de São Gonçalo e apareceu aqui na igreja. Me dá alguma coisa. A gente não tem mais paixão e a gente vem só para receber em vez de dar da nossa alegria, do nosso tempo, porque a gente não entende o conceito de margem. Ordem na sua vida significa tomar um passo para trás, para que você tenha margem no seu tempo, para que você tenha margem no seu dinheiro, para que você possa usar seu dinheiro para abençoar outras vidas, para que você entenda, para que você tenha margem na sua família, para você ter margem na sua família. Queridos, eu quero orar por vocês hoje. Eu quero orar para que Deus estabeleça ordem na sua vida. Quando você estabelecer ordem, você, proporcionalmente à ordem que você estabelece, proporcionalmente vem o progresso,
o avanço, vem a multiplicação, vem o conceito de semente. É proporcional. Quantos de vocês querem viver a abundância que Jesus falou? De repente você tem abundância em uma área, mas em outras áreas você não está experimentando. De repente você é que nem Moisés. Em uma área algumas coisas estavam indo bem e outras não estavam. De repente essa é a situação.